mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. O povo, verso 2, o povo que andava em trevas, viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo do ano zero. Historicamente não há indícios do nascimento de Jesus, nem mesmo no mês de dezembro, até porque aqui na nação brasileira, dezembro é considerado uma data entre a primavera e já começando também o verão. E a verdade é que Jesus, teologicamente falando, ele nasceu em uma data próximo entre o outono e o inverno, ou seja, uma data completamente distinta. É claro também que nós precisamos entender que o Natal não é tido ou tratado como Papai Noel, que se tornou símbolo do Natal. Aí a idade vai chegando, a gente vai crescendo. E eu não sei como era o seu Papai Noel, mas eu descobri que o meu nem era homem, era uma mulher. Eu descobri que o meu não era papai, era mamãe Noel. Eu descobri que ela não descia da lareira, pela lareira, ela descia do ônibus. Eu descobri que o presente que ela trazia não era feito pelos anões, era feito pelos braços dela, que trabalhava dia após dia. E aí eu entendi, ele não existe, é ela que me presenteia. Mas eu não seria bobo de pedir para parar. Já ficou. E até hoje, quando está chegando essa data, muitas crianças ainda acreditam. Existem algumas pessoas que também se vestem e ganham dinheiro com essa data e tudo mais. Depois passou-se a entender que na verdade era uma data comercial, que essa data foi colocada por uma religião, e que esta data também foi colocada a fim de que o comércio ganhasse muito dinheiro nessa época, que o coração das pessoas se quebrantasse financeiramente falando nessa época. Mas também foi colocado como a data de celebrar o nascimento de Cristo, o nascimento do Senhor Jesus. E é sobre isso que nós iremos falar. A verdade é que a pessoa que está sendo celebrada na noite de hoje é exclusivamente o homem que mudou a história. É o homem que mudou o destino de toda a humanidade. O mundo é um antes de Cristo, e o mundo é outro depois de Cristo. A história o reconhece, porque você vai ler livros de história e existem histórias que vão estar escrito a data AC, antes de Cristo. A história o reconhece. A ciência, a medicina reconhece. Existem médicos que fazem os exames, procuram diagnósticos. Fizemos tudo o que podíamos fazer, só que a ciência é limitada.
E aquilo que a ciência não pode fazer, ele, Adriano, ele faz. Na área do direito, reconhece ele. Primeiro pela sua palavra, que é tratado como livro base até na área do direito. Quando se fala do direito na histórico grego, o direito histórico dos romanos, é obrigado a usar os livros de referência bíblica. Porém, ainda na área do direito, ele é tratado como o advogado dos advogados. O próprio apóstolo João disse, irmã Maria: filhinhos, não pequeis, corra sabendo que há um advogado que julga a sua causa. É ele, irmão, é ele. Faltaria tempo para nós falarmos sobre. Mas a Bíblia está citando aqui no livro de Isaías que um profeta recebeu uma revelação há 750 anos antes dele vir para cá. A Bíblia, ela cita que ele é mencionado no primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis. A Bíblia fala que quando Noé, ele chegou a abrir uma janelinha daquela arca, e ele libera a pombinha por 3 vezes, a pombinha, na sua segunda vez que ela vai, ela volta trazendo que ele era a oliveira verdadeira. Ele é mencionado na Bíblia, em Gênesis, quando Adão e Eva pecam, e Deus vai dar o castigo para os 4, porque tinha Adão, Eva, a serpente e o diabo. E para Adão Deus fala: vai trabalhar e comer do seu suor. Para Eva ele fala: vai sentir dores. Para a serpente ele fala: vai rastejar sobre a sua barriga. E para Satanás ele diz: da semente da mulher nascerá um, que você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Ele é mencionado, irmão, no livro de Êxodo, sabia? Quando a Bíblia fala que o povo de Israel ficam todos envenenados e ficam adoecidos, e aí no Novo Testamento a Bíblia fala que assim como a serpente, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, presbítero Gisley, não pereça, mas tenha vida eterna. É a Ele que nós estamos aqui celebrando nessa noite. E o profeta Isaías começa dizendo no capítulo que nós acabamos de ler, ele diz assim: olha, mas, preste atenção que ele já começou com a palavra mas. Se eu fosse olhar na linguagem portuguesa, a palavra mas é a vírgula, é a pausa para respirar na leitura. Que é para o povo que estava chorando. Ele vai dizer que para o povo, no versículo 2, que estava andando em trevas, ele vai dizer que para o povo que estava sofrendo na sombra da morte, ele diz que surgiria e apareceria uma pessoa. Ele está dizendo que esta pessoa chegaria para causar uma divisão na vida desse povo. É a mesma divisão dos mas de Deus que tem aqui sentado. Olha aí para o seu lado, por favor, para o seu lado esquerdo. Olha aí, e olha para o seu lado direito. Olha aí, ó. Diga para ele assim: você é resultado do mas de Deus. Aqui estaria com a garrafa de conhaque. Alguns aqui estariam com a batida. Lembra da batida? Bebendo sem parar. Alguns aqui estariam trocando de namorado
igual troca de camisa. Trocando de mulher, igual se troca de sapato. Fica um tempo, gastou, agora vamos para o próximo. E muitos aqui não eram condenados só por causa dos seus pecados. Eram condenados pela própria família. Aqui do seu lado, está do seu lado aí. Aqui ele não vai falar para você agora. Tem gente que até escandaliza e fala, não conto nem meu testemunho. Se eu contar, você desvia. E ele fala, nossa, você tem uma cara de boazinha, você tem uma cara de bonzinho, irmão. Você já fez isso, fiz. Alguns de nós não tínhamos mais jeito. Mas o mas de Deus um dia nos alcançou. Aleluia! Glória a Deus! Verdade, meu Deus. Alguns de nós chegou aqui no altar chorando de soluçar. Ouviu tanta palavra, que o coração foi doendo, foi apertando, e ela só esperava, faz apelo, faz apelo, faz apelo. Quando falou quem quer, a pessoa já levantou, eu quero. Alguns de nós, o apelo não foi dentro da igreja, foi dentro de casa, num culto no lar. E olha o que eu vou falar agora. Alguns de nós até aceitou, sem nem entender de fato, Adriano, quem ele era de verdade. Aceitou porque o marido falou, vai mulher, aceita, aceita. Nós foi no meio da pressão. Eu fui na pressão do meu amigo. Hoje é pastor Esdras. Ele estava do meu lado, com Madureira, foi feito a pena e eu lá, com a cara mais lavada. Não faço nada de errado, no fumo, no bebo. Ele olhou, rapaz, do jeito que você vive, do jeito que a gente vive, a gente vai para o inferno. É melhor você aceitar Jesus. Eu tinha ido para o culto no sábado, entendeu? Vou aceitar de novo, mas vamos lá, eu aceitei. Mas quando você começa a conhecer de fato quem ele é, você olha e fala, foi a melhor escolha que eu fiz de toda a minha vida. Nós aprendemos a ouvir não com ele, porque até chegar nele a gente é mimado pelo pai, é mimado pela mãe, é mimado. Aí quando você chega nele e fala, Deus, já que eu te aceitei, me dá aquele carro, já que eu te aceitei, me dá aquela namorada. Eu já esqueci desse detalhe, quase que esqueci de denunciar. Vou denunciar, aconteceu comigo. Alguns de nós vêm para a igreja por causa de menina, de namorado. Primeiro culto que me fizeram convite, Eduardo, vamos para o culto. Tem mulher lá? Vocês dão risada porque não foi só eu. Vocês deram risada porque não foi só eu. Que isso, pô? Você vai para a igreja de olho de menina? E eu vou para a igreja para buscar o que se não for para isso? Alguns de nós só viemos com motivação carnal. Quer que eu possa continuar? Sim ou não? Tem marido que vem para a igreja para ver se a mulher está aprontando. Meu Deus. Ele entra aqui dentro, aí essa palavra penetra no coração dele. Quando vai ver, ele não está preocupado mais com a mulher, ele está aceitando Jesus como Salvador da vida. Pastor, mas por que acontece tudo isso? Por causa do poder dele. É por causa do poder dele. A Bíblia, ela cita que o nascimento dele não é muito explicativo aos olhos da ciência, da medicina. O nascimento dele não é muito explicativo, porque normalmente para que nasça uma criança, um ser humano, precisa-se de um homem e de uma mulher. Os dois vão lá, se amam, se unem, e aí ela engravida, de acordo com o sêmen do homem. Só que no caso dele, gerou ele foi o próprio Espírito Santo nela. Só que contradizendo também a questão jurídica, primeiro ele precisaria, a mãe dele precisaria estar casada, e ela estava noiva ainda. Se eu fosse falar a idade dela,
ela não estaria na idade adulta também. Ela ainda era uma jovem, estava noiva. O esposo dela, não fique escandalizado, mas ela não era a primeira esposa dele. Ele já tinha vindo de outro casamento. Se olhasse, tinha tudo para dar errado. Quem conta para ela que ela está grávida, não é teste de gravidez. Quem conta para ela é o próprio anjo que desce, vai gerar a luz. E o que vai nascer de você, se der glória agora, tem que jogar na sua cabeça. O que vai nascer de você, vou aproveitar, você vai ficar molhado, já está vermelho. Não é normal. Quem vai nascer de você é o Salvador da humanidade. Não, por favor, vou dizer de novo, melhor esse glória, é para ele, é para ele. Quem vai nascer de você é o Salvador da humanidade. Ele vai pegar o jovem que está angustiado dentro de casa, com depressão, se mutilando, cortando pulso, cortando corpo, e ele vai salvar o jovem na face da terra. Ele vai encontrar mulheres que foram violentadas por marido e já passaram por estupro, que se sentem tão humilhadas, que acham que a vida dela não tem mais jeito, e ele vai salvar ela. Homens irão se prostrar e reconhecer: ele é o Salvador da minha vida, ele é diferente. A Bíblia, ela diz que certa feita Jesus foi questionado pelos discípulos por um homem que estava cego. E ele disse: Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou foi os pais? Já dando o direcionamento, dizendo que tem pecado que o pai comete que recai sobre o filho. Então essa questão de não, pastor, mas meu filho é inocente, não, pastor, mas é uma criança, é um bebê, ele precisa de Jesus do mesmo jeito. A Bíblia fala que a humanidade estava perdida e o jugo que estava sobre ela era o peso do pecado, era o peso da desobediência. Eu acabei de ministrar em Barueri e eu dizia o versículo que está em Eclesiastes capítulo 7, verso 29, que dizia que Deus fez o homem honroso, que Deus fez o homem justo. Não é culpa de Deus as guerras e os rumores de guerra. Não é culpa de Deus de pais odiando filhos e filhos odiando pais. Não é culpa de Deus de agora, dia 24, dia 25, pessoas serão assassinadas e de maneira maldosa. Não é culpa de Deus os roubos que vão acontecer, as invasões de casa que vai acontecer. Não é culpa de Deus. Eu dizia também agora há pouco que há hoje em dia guerras dentro das igrejas. Quem prega mais, quem prega menos. Você vai para aquele culto, não era para ir para aquele culto, o culto da virada era aqui, era para ser lá. Ei! Mais de 200 milhões de pessoas no Brasil ainda não conhecem a Jesus. Existia um jugo sobre o povo. Ele dizia que até o calçado que levava ao guerreiro da batalha e toda a roupa de sangue não serviriam para mais nada. Pastor, o que é isso? É um caminho de pecado, um caminho do erro. Nós não viemos aqui por causa de uma pessoa qualquer. Nós não acordamos de madrugada para orar por causa de uma pessoa qualquer. Não é qualquer jejum, não é qualquer pastor, não é qualquer obreiro, não é qualquer tocador, não é qualquer membro, não é qualquer pessoa. É alguém que entregou a vida para celebrar a Jesus de Nazaré. É alguém que decidiu servir a Ele, é alguém que decidiu dar a glória para Ele. Quando eu entendo isso, eu paro de me achar o melhor pregador, eu paro de me achar o bom pastor. É tudo por causa dele. Deixa ser igual a Deus, mas ele vem aqui e se esvaziou. Se esvaziou.
O local onde ele nasce é um local completamente humilde. Ele recebe as ofertas que foram levadas para ele pelos 3 reis magos: ouro, incenso e mirra, porque ele era rei, ele não era qualquer pessoa. Ele é caçado para ser assassinado antes do filho de completar os seus 2 anos de idade. Ele aparece na Bíblia com 9 anos, lendo a Bíblia, falando com doutores da lei. Ele fala e eles não entendem muito, mas tudo que eles falam, eles sabem interpretar e discernir. Ele é perdido pelos próprios pais durante uma... Em algum momento os pais não souberam entender quem é que eles estavam educando e ensinando. No barulho da festa se perderam Jesus. Eu quero acreditar que em nosso meio não vai ter ninguém se desviando, nem no Natal e nem no Ano Novo. Eu quero acreditar, olhe para mim, por gentileza. Eu sou feio, mas dá para aguentar, olhe para mim. Eu quero acreditar que você vai honrar com a sua palavra que você deu aqui para Ele, de que você não trocaria Ele por nada nessa terra. Eu quero acreditar que pode aparecer o primo Joãozinho, a prima Joaquina, o que for. Eu quero acreditar que você vai manter a sua fé firmada em Jesus de Nazaré. Eu quero acreditar que vai chegar essa época do Natal, que já vai chegar daqui a 2 dias, que não interessa se vão te oferecer crack, cocaína, narguile, cigarro, maconha, não interessa. Eu quero acreditar que você vai honrar com a sua palavra, que o seu compromisso não é com o pastor Eduardo, não é com a pastora Paula, que o seu compromisso é com Jesus de Nazaré. Por favor, não me venha com história, mas é só um gole, não é. É sobre a salvação da sua alma e a sua palavra para com Deus. De tudo o que você for fazer, não se esqueça que o salário do pecado é a morte. De tudo que você for fazer, não esqueça. Estou estragando o culto natalino, misericórdia. Não esqueça que haverão consequências. Se não quer chorar depois, não faça nada agora. Mas é porque a minha prima, ela não morreu por você na cruz do Calvário. Mas é porque a minha melhor amiga me chamou para ir ali. Ela não morreu por você